Massango, que está em estúdio, para percebermos esta questão das portagens e também vários outros pontos que vêm sufocando a nossa sociedade. Doutor Massango, boas entradas, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar o telespectador que é dono deste programa e desejar a todos o ano cheio de êxitos. Doutor Massango, iniciamos o ano e as coisas estão a sufocar. Temos a subida do preço do chapa, temos os impostos. O imposto autárquico que já está também a tecer aqui algumas contradições. Temos as portagens. Como é que olha para esta situação no modo geral? Olha, eu como cidadão e um cidadão atento àquilo que acontece dentro do nosso país, o que eu tenho a tecer é do ponto de vista negativo. Porque o desenvolvimento de um país, dizia o último telespectador aqui, ela tem que ser acompanhada com o crescimento social. Significa que, sob o chapa, o salário das pessoas também deve subir. Sob o combustível, a comida, que são os produtos alimentares, sobem. E subindo os produtos alimentares, o cidadão não ter a dificuldade de tirar o dinheiro para pagar, mas nós nos encontramos numa situação bastante caótica e dramática, onde o salário mínimo nacional é 4.500. Terminou aí. Depois temos aqui uma onda de impostos, não é, que o cidadão deve de facto pagar. E eu não estou a dizer que os cidadãos não podem pagar os impostos, não é? É o dever de qualquer cidadão, mas que esses impostos todos, o 17%, o IPA, todos esses impostos vêm de facto sacudindo aquele indivíduo que recebe o salário mínimo. Veja só, mesmo aqueles que recebem o salário máximo, estou a falar do presidente, de ministros, pagam o mesmo valor do imposto daquela pessoa que paga o salário mínimo. Que brincadeira é esse? Não é possível. É inadmissível. Depois temos, por outro lado, esta questão das portagens. Eu parto do princípio que o Ministério das Obras Públicas, Ministério dos Recursos Hídricos e Obras Públicas, depois o Ministério das Finanças, ou por outro lado o governo de Moçambique, deve acompanhar este processo do desenvolvimento, fazendo o desenvolvimento. Nós em Moçambique já estamos habituados, você pode ver uma infraestrutura bonita a olho de qualquer cidadão, mas no dia que vê as intempéries, é quando a gente descobre que, afinal de contas, aquela estrada de 300 quilômetros não era estrada, não era nada, não, aquela casa, aquele hospital, aquela escola que foi construída, afinal de contas, não era nada. Então, temos aqui esta situação das portagens, que elas foram montadas ao longo da circular. As portagens foram montadas com o intuito desses indivíduos tirar o dinheiro do povo, não para a questão do benefício. Eu vou dar o primeiro exemplo. Nós temos, por exemplo, na N1, quando você sai do Zimpeto, encontra a primeira portagem de todas as pessoas que vão todos os dias para o cemitério. Até os mortos devem pagar as portagens. Isto é bastante caricato, não é? Porque nós temos indivíduos que sentam no gabinete, hoje em dia, não, e fazem tudo por tudo de como é que nós temos que tirar o dinheiro do cidadão. Agora a estratégia é de como é que nós temos que tirar o dinheiro do cidadão. São exatamente essas coisas que nós devemos colocar, porque por outro lado, se essas portagens, primeiro nós olhássemos a construção de raiz das estradas, porque Moçambique como país, eu devo dizer aqui a todos e devem saber, nós ainda não construímos a nossa estrada. Toda a estrada que nós temos é do colono. Nós precisamos de construir a estrada nossa e fazermos o melhor. Vou dar um exemplo da N4. A N4 tem aquelas portagens geridas, não é, por aquela concessionária. Vale a pena. É aquilo que de facto nós queremos. É a razão pela qual que a onda de acidentes na N1 ou na estrada que sai de Maputo até o Rovuma, ela de facto continua a trazer graves problemas. Depois temos por outro lado esta questão das portagens. Quer dizer, parece uma armadilha.
para uma armadilha para armadilhar ratos, não é? Porque o caçador coloca de todo lado, porque são os caça-dinheiros que colocaram a todo lado, e essas portagens, provou-se conhecimentos, foram chanceladas pelo governo de Moçambique. O presidente da República tem conhecimento dessas portagens, que no dia que se discutiu no Conselho de Ministros e deram responsabilidade ao Ministério das Finanças e Ministério das Obras Públicas, ele disse sim, para tirar do povo, para fazerem tudo do povo, tirar os impostos que não acabam de cada dia que passa, o salário 4,5, as portagens a subir. Se nós pegarmos na matemática, só para terminar, fazermos as contas, vamos já perceber que de todos esses impostos aqui, que são uma média de 20 e tal que o povo paga, que o cidadão pacato, que recebe 4,5 paga, até ultrapassa o dinheiro, o salário que ele recebe. Temos, por exemplo, os produtos alimentares. Pois. Quanto é que custa um saco de arroz de 50 quilos? É metade do salário mínimo. Ainda não compramos óleo, ainda não tiramos o dinheiro da escola hoje, que é janeiro, para matrícula, etc. Então, de uma forma geral, há quem não pensa no povo, só pensa em alimentar a sua barriga desses insaciáveis. Porque se nós estivéssemos numa sociedade em que nós olhamos que o povo, apesar de tudo, eu tenho certeza que o Presidente da República, como chefe do Estado, não é? Que há bem pouco tempo até completou o segundo ano do segundo mandato, ou os 7 anos, alguma coisa de fato poderia se fazer no sentido de salvar o povo. Mas está claro que numa das passagens disse que quem não está preparado de viver a cidade, que vai à cidade, que vai ao mato. Então nós estamos neste preciso momento a nos preparar com as nossas trouxas, porque a vida da cidade é extremamente difícil para os cidadãos. E recorde-se que isto foi falado quando da decisão de algumas infraestruturas, quer dizer, quem não estiver preparado para ver na cidade que saia. O que está a ser associado ao que está a acontecer, será que é legítimo que isso seja abordado neste contexto? Eu acho que não é legítimo, mas eu acho que quem é de direito precisa de facto de fazer alguma coisa. Nós temos que parar de colocar o fardo mais pesado ao povo. Temos que parar e reparar o país, não é? Esta questão da chamada da base tributária, ela precisa de ser feita para o desenvolvimento do país, sim senhora, não é? Mas nós precisamos de olhar as outras áreas. Eu estava a acompanhar ao longo desta semana, não é, uma notícia bastante triste de funcionários das alfândegas ou das autoridades tributárias, o setor que deve coletar os impostos usando toda a teoria que ele tem para coletar, mas os impostos viraram escudos para o enriquecimento ilícito de determinados indivíduos. Então, há aqui uma contradição. E o que é que isto significa para o país? Este segundo escândalo, tendo em conta que já temos este processo das dívidas não declaradas? É aquilo que nós passamos agora quando entra a Covid no contexto mundial e depois surge aquele novo conceito do novo normal. Olha, eu agora vinha atrasei um bocadinho porque estava no Chapa. Se você quer ouvir aquilo que é a realidade do povo, vá no Chapa. Pois. As pessoas estão lá a discutir. Estou sentado ao lado de um senhor e uma senhora em que o debate ali era a questão da corrupção. E eu me percebi que o senhor ao lado encorajava a senhora. Olha, não há nenhum país que desenvolve sem corrupção. Isso é mentira. A corrupção faz o país atrasar. Mas as pessoas têm a mentalidade que é só com a corrupção que poderão de facto desenvolver. E eu parto do princípio que isto é preciso que nós tenhamos uma mão dura para a gente podermos de facto acabar, terminarmos com essas coisas que nós estamos a assistir agora na televisão, não é? Porque a autoridade tributária, e depois neste contexto de fuga ao fisco, são quantos milhões que eles declaram de terem coletado através dos impostos, mas sem de facto colocar esta questão. Nós estamos a falar de 18 milhões de dólares, não é? Que esse dinheiro passou nas mãos deste senhor. Você pegando na matemática, pegando na caneta, fazer 18 milhões vezes 65 o dólar, nós estamos a falar de 117 bilhões
bilhões de meticais. Estamos a falar de 117 mil milhões de meticais nas mãos de indivíduos, atirado do povo como se fosse a coisa dele. Quando nós olhamos nas infraestruturas, a situação continua na mesma. Pois. Agora, está a decorrer aquele fenômeno de sempre, cheias. O Estado não tem, de facto, uma política da mitigação de um assunto que é cíclico dentro do nosso país. A educação é aquela que nós todos conhecemos. A situação dos transportes é aquela que nós todos conhecemos. Mesmo com o aumento de 2, 3 meticais, os encurtamentos continuam, os problemas continuam na mesma. Então, é preciso que nós sentemos. Eu faço parte daqueles cidadãos que digo as coisas com seus próprios nomes. E as pessoas não gostam quando alguém diz as coisas por próprios. Aliás, eu tenho essa legitimidade. Pois. Estou inscrito no Ministério da Justiça para dizer as coisas com seus próprios nomes. Dói a quem doer, mas de uma forma geral nós temos que dizer e olhar aquilo que é a dinâmica do país. Se o país de facto quer desenvolver, significa que os níveis da corrupção precisam de ser combatidos. Eu ontem dava exemplo num canal em que eu estava a prestar o conhecimento de transmitir aquilo que eu sei ao povo, de que se nós olharmos, por exemplo, na cadeia de bichos, nós temos o mosquito, aquele que é pequenininho, não é? Mas para a gente combater o mosquito, nós temos que vir aqui para combatermos a águia. Essa aqui é a mais grande. Então, nós o que estamos a assistir é que são os mosquitos que vão aos tribunais. Mas se nós não pegarmos as águias, esses que fomentam de facto a questão da corrupção, então o país vai de facto andar nos moldes como está. Doutor Massão, estes envolvidos, os arguidos envolvidos neste escândalo das alfândegas estão em prisão preventiva. Acredita que será feita a justiça aqui? Meu irmão, deixa eu só te dizer uma coisa bastante interessante. Quando os americanos disseram à África do Sul para prender o Manuel Chang, é quando os moçambicanos começaram a despertar a atenção, porque a partir dessa altura começa a explodir a questão das dívidas ocultas. Isto aconteceu quando prenderam o Manuel Chang na África do Sul. Nem os tribunais nossos não sabiam o que estava a acontecer, mesmo com a realização como é que chama, da auditoria da Kroll. Depois da pressão do Manuel Chang, só para a gente perceber a lógica da sua questão, é quando começa a explodir. E nós sabemos que Moçambique, afinal de contas, está envolvido num escândalo de 2,2 bilhões. Se você me questiona de que esses indivíduos ainda gozam de prisão de inocência, é mentira, são ladrões esses, porque trata-se de um ciclo vicioso. Lá, nas alfândegas, que dura ano. Não é uma cobra de barba branca que dura ano. Porque esta questão da fuga ao fisco, eu sei perfeitamente que se vive dentro do nosso país, envolvendo os altos funcionários alfandegários, não é? Onde em algumas ocasiões o dinheiro é levado vivo, não é? Para o porto, não é? Para forjar as mercadorias que estão em trânsito, as mercadorias que estão lá para não pagar de facto os impostos. Criou-se a JUE. Lembras da JUE? Que é a janela única eletrônica, que visava exatamente maximizar esta questão das importações, facilitando a vida dos cidadãos. Mas quem faz JUE? É o homem. É o homem que manipula a JUE e deixa de usar o JUE, usa JUE de roubar, não é? Quem criou a SISTAF? SISTAF é o homem que visava exatamente racionalizar a questão das finanças públicas do Estado, mas quem manipula o SISTAF é o homem. Então nós temos de facto esses problemas todos que ocorrem dentro deste país aqui, que se a gente estivéssemos num computador, pegávamos no mouse e depois puxávamos ali no canto inferior esquerdo e deletávamos o país e fazíamos o restart. Porque é necessário que haja um restart deste país para que as coisas de facto atinjam aquilo que nós pretendemos. Doutor Massão, estamos com apenas 30 segundos. O último arguido aqui foi preso foi levado sob custódia com 2 milhões. Tinha lá em posse 2 milhões de meticais. Como é que olha para isso? 2 milhões na peça? É aquilo que eu dizia. Nós estamos a falar 18 milhões de dólares.
Tá ali o dinheiro. Nós estamos a falar de 18 milhões de dólares. Numa altura em que o combustível pode subir. Estes indivíduos brincam com dinheiro quando nós temos um salário de 4,5. Há quem não sente a dificuldade. Quando chega, por exemplo, numa bomba, que eu costumo assistir aos meus compatriotas, venda, matola, quando aproxima quase a bomba da portagem, acaba combustível, tem que sair com esse gumbo, vai ali comprar combustível. Há indivíduos que neste país aqui chegam, não se diz esse tanque, nem olha, depois tira cartão. São esses indivíduos que são de facto aliados a essas coisas, o escândalo. E eu parto do princípio que o Estado moçambicano precisa de combater a corrupção. Nós não podemos encobrir a corrupção. Nós precisamos de combater a corrupção. Precisamos de educar a nossa sociedade que as coisas do Estado são coisas do Estado. Alguém não pode levar as coisas do Estado como se fosse coisa da avó Joana, que vai lá para tirar. Não, e depois cria essa hegemonia nas coisas do Estado. O Estado precisa de penalizar de mão dura, a partir dos dirigentes máximos, não é? Fica feio num país em que as pessoas têm medo de penalizar porque o fulano é filho do presidente, envolvido em esquemas de corrupção. É complicado. Significa que se nós queremos combater esta pandemia, que é mais perigosa que a Covid-19, precisamos de nos reerguer e fazermos as coisas a valer. Eu quero parabenizar que neste país precisam de surgir indivíduos como o Dr. Efigênio, que começa a dizer as coisas com seus próprios nomes. Com a doutora Sheila Marengul. Mas que esses também não caiam no sistema, porque o sistema é doce. É doce. E ela alicia que as pessoas de facto possam lá cair. Pois. Poderemos de facto combater a corrupção e em último lugar, fazer alerta aos moçambicanos, porque os moçambicanos estão a dormir. Se eu tivesse a probabilidade, eu começaria por ter Xingubo, eu te lavar a cara com piripiri. Obrigado. Muito obrigado. Ficaram aqui as declarações do Dr. Massango e nós vamos já fechar o nosso programa e prometemos voltar amanhã quando forem pontualmente 11 horas. Fique bem, até lá.